Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Rodrigo e vim conversar com você a respeito da nossa prova concurso de educação sobre as nossas discursivas, ok? Então, meus amigos, como vocês sabem muito bem, eu jogo tanto no time do português e da redação, quanto no time da pedagogia, dos conhecimentos políticos pedagógicos e dos conhecimentos pedagógicos específicos. Legal? E aí, quero conversar com você a respeito do seguinte: quando nós temos uma prova como essa, que fala sobre temas da contemporaneidade, né? O que você encontrou lá no seu edital que foi publicado recentemente a respeito das discursivas? Nós teremos uma discursiva que é classificatória e é também eliminatória. O que significa isso, candidato? Significa que, além de fazer a sua nota subir, te classificar para cima ou pior, para baixo, isso não vai acontecer com você, pode ficar tranquilo, ela também pode eliminar você sumariamente do processo. E aí todos os esforços que você fez na sua prova objetiva caem por terra no momento em que você, por exemplo, tem a sua discursiva, a sua redação anulada. Isso, meu caro candidato, é extremamente preocupante para a gente e, mais do que preocupante, faz com que a gente volte o nosso olhar para essas discursivas de uma maneira mais interessante, tá certo? Você talvez tenha uma dificuldade no português, e aí essa dificuldade no português não precisa ser sanada. Você precisa se expressar por escrito de uma maneira que atenda à norma culta da língua portuguesa, né? É preciso ter divisão de partes, é preciso ter coerência, é preciso ter coesão. Nós vamos falar disso mais para frente, porque hoje, além de falar para você sobre qual é o norte da sua prova, essa questão da prova ser também eliminatória, e por isso todo cuidado com a sua discursiva, com a sua redação, vamos falar assim mais rasgadamente, com a sua redação é pouco, todo cuidado é pouco. E aí, quando o edital de vocês trouxe o que seria essa redação, apareceu o seguinte: a sua discursiva, as suas discursivas, né, vão trazer temas vinculados à educação contemporânea. E aí, meus caros candidatos, quando a gente fala de temas vinculados à educação contemporânea, eu quero falar para você de um tema que é extremamente provável. Nós temos um hall de temas muito prováveis, a gente vai falar sobre alguns deles. Agora, nessa aula, eu quero falar especificamente de um tema que está todo mundo na expectativa dele, que é o quê? Esse problema que nós, professores, vivemos durante o período da pandemia do novo Covid-19, não é? Como lidar com essa situação? Porque, de repente, nós, professores, nos vimos com a seguinte situação, problema. Se antes você tinha um aluno excluído, você tinha um aluno segregado por qualquer motivo que é mais frequente na nossa sociedade, agora você tem um aluno que está segregado e um professor também que está separado, que está excluído do processo por talvez não dominar as tecnologias, que foi o único caminho, que foi o recurso utilizado para levar a educação para as pessoas. Então, esse tema é um tema quentíssimo
para aparecer na sua prova, porque não foi e não está sendo fácil trabalhar com o público do infantil. Então, nossa, que dificuldade, até a terceira série, vamos colocar assim, lá do médio, que teve alguma facilidade maior, mas nós temos aqui como norte, então, a possibilidade do seguinte tema: os desafios impostos à educação pela pandemia do novo Covid-19. Nós temos esses desafios pela frente para poder trabalhar. Pessoal, em redação, quando fala desafio, é um anúncio de uma situação problema. Ele está trazendo você para a situação problema. Legal? Então nós tivemos e temos um problema, que é essa questão de como ensinar nesse momento de Covid-19. O que pode ser discutido por você num possível texto como esse, inclusive até mesmo nas questões discursivas, aliás, nas questões objetivas, você muito provavelmente vai encontrar questões que falam sobre essa dificuldade, sobre essa realidade e o que versa na letra da lei que protege o aluno, que garante o aluno o acesso à educação, e como fazer isso em um momento de crise como esse, que nós não tínhamos outro da mesma proporção na nossa história recente. Legal? Então é muito importante você entender e compreender esse processo. Aí, eu quero mostrar para você algumas coisas que podem ser abordadas nesse texto e que você vai, obviamente, por meio da sua experiência, organizando isso também para depois isso virar um texto. Então vamos fazer aqui um brainstorm do que seria essa produção de texto quando você tem os desafios impostos à educação na pandemia do Covid-19. Legal? Bacana? Veja bem, nós podemos então falar a respeito da dificuldade. Vamos começar falando da gente? Dificuldade do professor com o manuseio, vamos dizer assim, de tecnologias. Legal. Essa dificuldade, meus caros amigos, foi sentida assim muito brutalmente por nós. Porque de uma hora para outra, sem receber uma preparação para isso, até porque ninguém estava preparado. Olha, quando aconteceu uma pandemia, não existia essa previsão para a gente, não. Não é isso? Para a gente nem para ninguém. As pessoas tiveram que se adaptar. Entretanto, a nossa profissão, ela teve que se adaptar de uma maneira mais veemente, vamos dizer assim, a questão da tecnologia, porque, de repente, nós, professores, que estávamos acostumados com o ambiente de sala de aula, com isso aqui, ó, giz ou pincel e quadro, com o contato direto com o aluno, que estávamos acostumados com o formato de escola, esse formato de escola foi interrompido pela pandemia. E aí, a gente teve que ir para casa para poder lidar com o ensino à distância. Então, a primeira dificuldade são as inerências. Inerências, o que é uma inerência? São as particularidades de um ensino à distância. Bom, vamos relembrar aqui, porque nós estamos nesse momento montando aquilo que vai formar o seu texto.
Então, estou discutindo com você, trazendo para você ideias, jogando luzes em algumas situações que talvez estejam um tanto quanto esquecidas. É um tema quentíssimo, é um tema que, se não tiver na própria discursiva, vai aparecer nas questões e para você refletir a respeito dele, tá certo? Não tem prova de educação que pegou esse momento, espero que seja um momento final de pandemia, que não tenha tratado desse assunto, legal? Então é importante que você também consiga absorver e olhar para trás e olhar para o processo e ver o que aconteceu, ok? Primeiro, essas inerências de um ensino à distância fez com que o professor tivesse que reaprender a ministrar a sua aula, ok? A primeira dificuldade que eu vejo é com o manuseio do próprio aparato tecnológico mesmo, né? Você que talvez não tinha tanto traquejo assim com internet, com câmera, com todo esse aparato técnico, você se viu obrigado a estudar aquilo ali, a adquirir material também, para a aula ficar mais interessante, a se capacitar do ponto de vista de que aquilo que funciona bem numa sala de aula presencial, muitas vezes você não consegue nem usar na sala de aula do ambiente online. Então foi um primeiro e grande desafio. Por quê? Não era só passar a mensagem de qualquer maneira. Você precisou também e precisa passar essa mensagem de uma maneira agradável para o seu aluno, para despertar nele a atenção e para que ele possa conseguir absorver nesse momento de crise de uma maneira igual ou quem sabe até melhor do que foi o momento presencial, tá certo? Eu sei que vocês ficam bravos, talvez, quando a gente fala assim, melhor, igual ou até melhor, mas houve casos de professores que lidaram com esse problema, encararam o problema e hoje tem um sucesso muito grande com esse recurso e se encaixou ali, talvez, até melhor do que se encaixava na sala de aula. Tá certo? Na sala de aula presencial. Sempre vamos fazer essa distinção. Então, nós tivemos uma primeira dificuldade do professor. Como é que eu vou fazer para poder despertar a atenção do meu aluno? Primeiro, eu preciso dominar o recurso que eu tenho. Ou, se eu não tenho recurso, eu preciso buscar informação, eu preciso buscar capacitação. Nós tivemos aqui, na palavra professor, a busca pela capacitação. A busca por um aparato técnico. Teve gente comprando câmera, muita gente brincando com a nossa situação, não é isso? Falando, professor, agora virou youtuber, que não sei o quê. Pois é, e a gente ali sofrendo para poder fazer a coisa acontecer, para poder fazer a coisa andar, não é verdade? Então nós tivemos, a pandemia nos impôs como professores essa primeira dificuldade. Como é que eu vou chegar ao meu aluno? Tá certo? Bom, e aí você entenda o seguinte, tem uma galera que teve uma dificuldade muito maior do que, por exemplo, quem lidava com o Fundamental 1, quem lida com o Fundamental 1 e o ensino médio, que é exatamente você que se prepara para a prova de infantil. E aí, exatamente por quê? Por uma questão do seu público, vamos dizer assim, necessitar de quê? De um contato social, não é verdade? E aí, você fez o possível para transmitir esse contato, mas a gente sabe que essa lacuna do contato ficou. Essa lacuna da interação social, que é tão importante para o desenvolvimento da criança, você fez o possível para se aproximar desse contato. Mas mesmo assim, em alguns casos, houve uma certa
um certo déficit que é necessário ser suprido posteriormente. Legal? E aí, então nós vamos dividir aqui em duas dificuldades. A dificuldade do professor e a dificuldade do aluno, que pode também ser discutido no seu texto. Ok? Por quê? Se nós, professores, tivemos dificuldade, o aluno também teve. O aluno também foi pego de surpresa com essa história de ensino remoto, de ensino híbrido, de você não pode mais sair de casa, você vai precisar ficar olhando aqui para um computador, para um telefone celular e aprender o que você precisava aprender na escola presencial. Então você tem aqui, para ser discutido no seu texto também, a dificuldade do aluno na aprendizagem. E aí, meus amigos, a gente precisou contar com um apoio de luxo e que, para ser sincero com vocês, fez até nesse aspecto um fator muito positivo para nós. Muitos familiares, muitos pais, muitas mães, muitos avós, muitos irmãos que tiveram que acompanhar o filho nesse momento de dificuldade de pandemia, começaram a olhar para a gente assim, poxa, esse cara, essa professora era fundamental na vida do meu filho e eu não sabia. Então, houve também um processo de valorização social do professor que vem acarretado por esse desafio. Se por um lado foi negativo, temos aspectos positivos também. Né? Houve um aprendizado em larga escala. Se o professor não fizesse uma capacitação, talvez há muito tempo ele não fazia uma capacitação, dessa vez ele foi obrigado a fazer, não tinha outro jeito, era isso ou não trabalhava, não é verdade? E nós tivemos também esse reconhecimento de quem estava na outra ponta e que muitas vezes atira em nós muitas pedras. Olha, o professor devia ter feito isso, o professor devia ter feito aquilo, o professor não está conseguindo manter a ordem em sala, todo dia tem uma reclamação do meu filho, mas o professor, será que ele não está lá? De repente, esse filho veio para casa, esse irmão veio para casa, esse neto veio para casa. Quantas pessoas vocês ouviram, eu também, dizendo assim, nossa senhora, esse professor é um abençoado, porque imagina, eu não estou conseguindo lidar com o meu filho aqui em casa, imagina lidando com aquele tanto de crianças ao mesmo tempo. Então, houve esse aspecto positivo. Porque a realidade do aluno foi a seguinte, ele precisava de instruções de pessoas que também estavam se capacitando. No caso, quem? Nós. Então, você, professor, muitas vezes foi para o aluno falando, meu filho, você agora vai apertar esse pontinho da sua tela, vai abrir um menu, você vai apertar tal barra, e aí o menino fez errado. Espera aí, vamos fazer de novo, calma. E talvez você também estava no processo de aprendizagem. Ou seja, foi um início caótico, mas a gente deu conta. Não é verdade? A gente deu conta e conseguiu transpor esse problema, está nesse momento transpondo esse problema, não é isso? Então, a dificuldade do aluno também você tem aqui uma dispersão que, se já existia, foi potencializada. E você tem os mesmos problemas que o professor, uma dificuldade de manuseio da tecnologia para a finalidade de ensino. Aí, meus amigos, finalidade de ensino. Então, passei a margem aqui para a gente poder
concluir o raciocínio. Inclusive, você pode discutir no seu texto um mito que caiu por terra. Todo mundo fala assim, falava antigamente o seguinte, antes da pandemia o seguinte, poxa, eu não sei mexer com tecnologia, esses meninos agora, eles já nascem tecnológicos e etc e tal. A gente ouvia muito esse discurso. Mas essa tecnologia, ela é utilizada para qual finalidade? Porque o que a gente viu foi que quando o aluno precisou utilizar do aparato tecnológico para o seu aprendizado, ele teve problema. Não é verdade? Então a tecnologia ela era utilizada para quê? Para jogos, para diversão, para entretenimento, em uso de redes sociais, uso de internet. A partir do momento em que esse aluno precisou usar tecnologia para resolver o problema da aprendizagem dele, ele sentiu dificuldade. O que mostrou para nós o seguinte, ele age muito por aquilo que ele tem como interesse, não é verdade? Mas aquilo que não era tão interessante para ele, por não ser entretenimento, ele teve a mesma dificuldade de alguém que não tinha afinidade com a tecnologia, tá certo? Então, meus amigos, tudo isso pode ser levado à discussão num tema como esse, os desafios impostos à educação pela pandemia do Covid-19. Agora nós estamos num outro momento e nós temos que olhar para o norte, e isso pode também ser discutido no seu texto, do seguinte, estamos num momento de retorno ao presencial, e aí o que nós vamos fazer com esse conhecimento todo que foi adquirido? O que você vai escrever no seu texto? É hora de a gente mesclar aquilo que tem de bom, aquilo que foi legal, aquilo que foi interessante, aquilo que foi produtivo do meio tecnológico, somar isso a quê? Ao que é legal, ao que é interessante, ao que é produtivo de todo o aparato presencial. É hora de fazer o quê? Um ensino híbrido, não é isso? É hora de você, professor, que aprendeu muita coisa, não engavetar todo esse conhecimento, que não é nem justo com você, mas sim levar isso para a sala de aula também, a sua sala de aula presencial, e adaptar essa tecnologia convivendo, essas palavras no texto vai fazer o seu corretor brilhar. A convivência, a harmonia, a consonância desses elementos do meio digital com o presencial, aquilo que tem positivo em cada um, vai potencializar a nossa relação ensino-aprendizagem. Então, meus amigos, qual que foi a ideia? Tratar do tema que é um dos temas mais quentes para a sua discursiva. Os desafios impostos à educação pela pandemia do novo Covid-19. Depois, nós vamos aprender a organizar todas essas ideias, todas essas discussões em formato de texto dissertativo, que é o que eles querem, ok? Grande abraço para você, até a nossa próxima aula.